comi hoje. Tá, então, olha, mais um encontro. Então, hoje, dentro dessa discussão, nós vamos tratar da Hannah Arendt, principalmente do conceito de autoridade e autoritarismo. Não sei se alguém já teve leituras relacionadas a Hannah Arendt, mas é um texto que eu escrevi já há um tempo. Eu trouxe mais como uma provocação mesmo, inicial, para quem, de repente, se gostar, vamos supor que vocês falem assim, gente, nossa, professora, eu gostei dessa discussão. Nós temos um calhamaço de indicações para vocês, tá? Inclusive, a Tatiana, não sei se ela está aqui no grupo, a Tatiana vai discutir sobre essa questão do conceito de autoridade e autoritarismo agora na sua tese de doutorado em Hannah Arendt. E essa discussão é uma discussão muito importante, não só para a educação de modo geral, mas principalmente para a questão da educação da infância. E quando eu trago esse termo educação da infância, eu estou relacionando a educação não no sentido infantil, mas aquela que trata desse tempo da infância que está relacionado ao sujeito criança. Então, poderíamos dizer especificamente, né, educação infantil e fundamental. Mas, dentro de uma perspectiva benjaminiana, a infância ela não está demarcada por uma idade cronológica, mas por um tempo de condição humana. Consequentemente, a Hannah Arendt ela pode vir a contribuir efetivamente em qualquer outro nível de ensino, inclusive a própria educação superior. Tá? Essa discussão, então, seria para abrir esse momento, né, do segundo semestre. Lembrando vocês, pessoal, que esse grupo de estudo, o maior objetivo é a gente estudar sobre a educação, a infância e teoria e produzir. Então, o que seria produção? Né? A gente trabalhar com produções mesmo, de textos, de organização de capítulos. Agora, quinta-feira, dia 29, teremos a live de lançamento do e-book, que nada mais é que reflexo dos estudos que acabam sendo desenvolvidos dentro do grupo, mas que também, boa noite, Fabrícia, seja bem-vinda, e que também, de certa forma, pessoal, corrobora para as discussões e para o fomento de vocês que estão, seja na graduação, na pós-graduação, para produzir. Esta obra tem alguns textos que estão relacionados com pessoas que participam do grupo de estudo, mas também, claro, de convidados, que a gente acabou, né, também convidado. Que é isso, querido? Convidando. A ideia agora, para uma próxima coletânea, é que saia mesmo de vocês que participam do grupo, né? Nós vamos criar uma organização melhor esse ano, para o ano que vem, produzirmos no sentido assim, de vocês já irem construindo uma ideia de um assunto para depois ser publicado no e-book, que é uma coletânea dos estudos desenvolvidos dentro do próprio grupo de estudo. Tá bom? Bom, para essa discussão da noite, eu gostaria de ver se a Roberta, a Roberta, uma das meninas que puderam, que manejam bem isso aí, a gente poder compartilhar, inclusive, o texto, tá? O texto que chama... Aí a pessoa escreve texto, nem ela mesma. Eu vou pedir para poder ficar mais fácil, para que eu possa ir desenvolvendo também, tá? A autoridade pedagógica, o autoritarismo na educação para a infância. Reflexões em Hannah Arendt e a teoria crítica. Enquanto alguém puder projetar, né, eu vou fazer uma fala bem rápida, trazendo um pouquinho, situando um pouquinho a Hannah Arendt, né? Que, na verdade, ela é uma filósofa, mas ela também é uma teórica política, que, querendo ou não, ela traz, né, contribuições muito valiosas e de grande monta para a discussão da educação e formação na sociedade hoje, na contemporaneidade. Ela, nascida na Alemanha, de origem, né, ela é judia, na verdade, ela vivenciou especificamente aquele período, né, destinado principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que foi em relação à perseguição nazista, né, em relação aos judeus, e toda a catástrofe que gerou Auschwitz.
tanto ela quanto Adorno participam efetivamente, né, a sua vida neste contexto da Segunda Guerra e, de certa forma, mesmo ambos sendo de bases marxistas, eles anunciam um modo diferente de pensar a, a educação, a formação, mas não no sentido da escolarização em si. Até porque ambos, né, são filósofos, principalmente a Hannah Arendt, ela acaba sendo até, inclusive, mais dentro de um campo mais uma cientista política. O curso de Ciências Sociais, por exemplo, aí, Cândida, você está aqui, vai me ajudando, tá, amor? Você é convidada a ficar junto comigo, do meu grupo, você é a única que permanece. Sim, Marta. Depois, inclusive, se você me permitir, eu vou falar sobre que ela presenciou o julgamento em Nuremberg do Eichmann, e aí que sai um dos conceitos dela sobre essa questão toda do barbarismo que existiu, né? Depois, se você me permitir, eu falo um pouquinho sobre isso. Já, amor, já. Agora é assim, comigo é assim, pode mandar ver. Ela participa e ela vem com esse conceito de que na sociedade na época era muito difícil a sociedade entender o que tinha acontecido. Não dá para entender a barbárie, não se entende a barbárie, né? E aí ela participa desse julgamento e ela cunha alguns conceitos como a questão da barbarização mesmo, né, de que Eichmann era frio, completamente frio, e ele não admite o que ele fez, né? E ela vem ela lança depois, logo após esse julgamento, ela lança um livro às origens do totalitarismo, né? E é mal vista pela comunidade, inclusive a comunidade judaica, porque para eles era mais fácil entender que Eichmann era um monstro. E a Hannah Arendt, ela diz assim, não, ele não era ele não foi um monstro, ele era um assassino de gabinete enfim, cometeu todos aqueles crimes, né? Uhum. A banalização do mal, né, que ela chama, não é a banalização da maldade? Exatamente, a banalização do mal. É a banalidade do mal. Exatamente, esse conceito aí. E eu acho que ela conversa muito, Marta, conversa muito com Adorno, com Horkheimer, com a teoria crítica, enfim, quando vem com todos aqueles conceitos do que isso produz na questão da formação, da semi-formação, melhor dizendo, né? Uhum. Eu acho que é por aí, Marta, mas deixa você falar e depois aí eu vou falando algumas coisas também. Perfeito. Na verdade, ela até acaba sendo, né, de certa forma, acolhida pela teoria crítica, embora ela não seja efetivamente, né, ela, em nenhum momento ela chega a se declarar, né, da teoria crítica, mas ela é acolhida pelos filósofos da escola de Frankfurt, né, principalmente Theodor Adorno, Max Horkheimer, né, por conta da aproximação, né, da sua leitura de contexto de mundo, por estarem vivendo, e por todas as atrocidades, né, dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, e a preocupação, tanto de Hannah Arendt, né, que também comunga com Adorno, que era a questão, principalmente, do campo da formação, a formação humana, a humanidade desse homem, né, diante de tanta barbárie e catástrofe. Então, hoje, de certa forma, ela é muito bem vista e bem acolhida pela teoria crítica, né, principalmente pelo Theodor Adorno, em relação a isso. Por isso que o texto em si, ele traz um conceito, né, da autoridade pedagógica, autoritarismo, fazendo uma possível articulação ou diálogo em Hannah Arendt e teoria crítica, por conta mesmo da própria questão da preocupação de ambos de estarem vivendo, né, toda uma mazela da sociedade, né, toda uma barbárie refletida pela perseguição nazista. Inclusive, as suas principais obras, né, a gente poderia dizer que é uma das obras, por exemplo,
muito difícil, inclusive, que é as origens do totalitarismo, para quem tem interesse, né? Eushima em Jerusalém, uma outra obra muito famosa dela, Condição Humana, e uma que mais hoje acaba sendo meio que inclinada para o campo da educação, que é a que eu acabei até me inspirando na leitura, nos estudos, que é a obra Entre o Passado e o Futuro, onde ela vai trazer o conceito de autoridade. E o grande ponto que ela coloca é o seu incômodo nesse texto, que é onde eu vou desenvolvendo a fala, né? É, é o incômodo que ela tem em relação a este conceito de autoridade. E ela coloca que esse conceito de autoridade, que é de origem romana, que na verdade está muito interligado, né, à questão mesmo do rigor, da profundidade dos valores, das questões relacionadas à humanidade, à ética, ele vai se perdendo dentro de uma sociedade que cai nas malhas da instrumentalização da vida, das relações e da razão. Consequentemente, ela faz uma crítica no seu texto, primeiramente, falando que é esse conceito de autoridade, e também fazendo uma fala, e aí é onde a gente entende que ela faz essa dedicação à infância, principalmente porque ela remete à questão da crise de autoridade na educação da infância, das crianças que trouxemos ao mundo. E aí é onde ela, especificamente, ela fala mesmo da crise de autoridade paterna e pedagógica, né? Então, tanto da primeira instância de educação e de afeto, de relações, no ponto da família, instituições familiares, quanto também da autoridade, a crise da autoridade paterna, pedagógica. Então, o texto, né, didaticamente, ele vai tentando fazer essa relação. Quando a gente leva para a infância, para a educação da infância, é tentando mesmo levar esse conceito para entender como que tem que se propagado, às vezes, na materialidade do cotidiano da vida e da rotina pedagógica estabelecida dentro da educação infantil, dentro das escolas de infância. Boa noite, Débora, seja bem-vinda, meu bem. E dentro dessa perspectiva, o que a gente vê, né, anunciar? Que esse conceito de autoridade, muitas vezes ele é mal visto, mal compreendido, né, segundo Hannah Arendt, para uma ideia que está mais próxima a um conceito de autoritarismo. Parece que ter autoridade em sala de aula é como se eu estivesse levantando a bandeira autoritária do ensino. E aí é onde, no texto, eu vou tentando discorrer, de certa forma, para mostrar que o conceito da autoridade ele não tem nada relacionado ao medo, ao temor, né, à manipulação. Ele é, na verdade, relacionado ao ensino, né, à própria intencionalidade docente desse professor e o próprio movimento, né, de responsabilidade por aquilo que nós temos enquanto professores, seja das crianças menores, seja das crianças maiores. Bom, diante disso, de modo geral, o texto ele vai, né, organizado dessa forma. Aí, antes da gente continuar, eu coloquei aqui por quê? Nós podemos fazer 2 exercícios. Nós podemos ir, conforme vocês fizeram a leitura, e vocês irem contribuindo e mostrando alguma parte que queira chamar atenção, a gente pode fazer a leitura breve do texto, do item, e aí, na sequência, comentando, né? Como a gente pode também tirar a imagem daquele texto e ir trabalhando cada um com o seu texto aí individual e ir só anunciando as páginas onde está alguma coisa que queira chamar a atenção. Então, o que vocês preferem? Mantemos aqui o texto e vamos lendo juntos alguns pedaços e comentando, ou tiramos e vamos aleatoriamente trazendo contribuições? O que alguém gostaria de falar? Ou se alguém também já quiser entrar e se você leu o texto, né, para eu não ficar falando somente, o que você Professora, entendeu? Oi, pode falar, Eduardo. eu li o texto ontem, é, me passou algumas coisas pela cabeça, aí fui procurando também mais algumas questões para
para entender o conceito do julgamento que ela fala, né, lá em Israel, e ela coloca Só um pouquinho, Eduardo. Eu acho que então eu vou tirar, pode tirar então, que todo mundo já tem acesso. Qualquer coisa, Rô, compartilha novamente lá no grupo, para que todo mundo tenha acesso. Então, aí a gente tira e vamos trabalhando assim. Daí, conforme vocês forem falando, se você, Eduardo, tiver alguma página para você mais ou menos situar o assunto, só para o pessoal acompanhar, daí você anuncia, tá, amor? tá, Vai lá, joia. fica à vontade. Então, ela coloca o conceito do julgamento do cidadão, e ela coloca tipo, como se fosse um cidadão de bem que reproduz as leis que estavam presentes lá no contexto do nazismo, e ela coloca enquanto a banalização do mal, né? Pelo que eu entendi. Dentro desse contexto da banalização do mal, ela coloca também o mal metafísico e o mal moral, né? Que entra nessa questão da autoridade do autoritarismo, né, professora? De repente, enquanto um pai se dedica, uma mãe se dedica a ensinar uma criança ou professor, né, da discussão que você faz, intercalando essa discussão com a primeira infância, as possibilidades que tem dos pais responderem, assinarem em cima pelas suas crianças, né? Enquanto sujeitos responsáveis, né? A criança, ela não tem a autonomia ainda para decidir durante uma parte da sua infância, né? Então precisa desse apoio materno, desse apoio paterno, assim como o apoio da educação para a primeira infância. O microfone está desligado. Eu acho que esse ponto, principalmente que você faz, né, em relação à questão do julgamento, é interessante que a crítica, né, a intelectualidade, ela não significa que coloca a gente nas condições melhores humanamente falando. Não é porque necessariamente temos mais conhecimento que isso vai gerar em nós mais humanidade. Então, uma das coisas, por exemplo, vividas na Segunda Guerra, né, nesse período, por exemplo, do nazismo, é que tudo foi muito bem projetado e planejado a ponto de induzir as pessoas à morte. As pessoas, ninguém matou ninguém, elas foram, entre aspas, né? Claro, ninguém matou ninguém, mas assim, no sentido da lógica, da manipulação, da inteligência e das estratégias, as pessoas foram conduzidas à morte achando que era a melhor coisa que estava fazendo. Então, isso ela vai fazer uma crítica que, em relação a o poder do totalitarismo, não está necessariamente só dentro de uma manifestação de, sangue, de derramamento de sangue, está na força e na persuasão da inteligência para dominar a grande massa e efetivamente as pessoas acharem que estão fazendo melhor para aquele momento, para a sua humanidade, para a sociedade em si, que é o que aconteceu em Auschwitz. As pessoas foram para a morte, né? E por conta de um projeto muito bem articulado e de um homem aparentemente nocivo, mas que tinha todas as estratégias e todas as bases, né, do campo lógico suficiente para ele poder desenvolver a crueldade à morte ao som de músicas clássicas. Então, onde ela vai fazer a grande crítica, que a banalidade do mal, já deixa a Flávia falar, ela está permeada, por exemplo, às vezes a gente fica à espera de absurdos, de coisas que dentro de um estereótipo do mal, da barbárie, já estamos esperando. Então, vamos fazer uma relação rápida com a educação. Achamos que todo professor autoritário ou bárbaro, ele está envolvido por gritos, por caras feias, por imagens negativas, ou até um visual distorcido de uma realidade mais comum, mais esteticamente favorável. Não. Na verdade, os gritos não necessariamente só
seriam as únicas formas estereotipadas do mal. Às vezes, no silêncio, a barbárie também prevalece, a barbárie também reina. E, às vezes, até tratando o outro, querida, alecrim, girassol, você pode ser tão cruel quanto aquele que berra, que grita. Hoje, dentro de uma sociedade cínica, marcada pelo medo das telas, muitos professores na escola da infância acham que podem enganar o outro, a criança, com disfarces pedagógicos de querida, meu amor, ou de enfeites lúdicos nas paredes. Às vezes, a barbárie está refletida na indiferença, na discriminação, por meio, por exemplo, de não acreditar nos potenciais das crianças por conta da sua origem, da sua história, das suas características humanas, até, por exemplo, coisas bem simples, da sua voz, dos seus trejeitos. E, às vezes, a gente acha que o bárbaro é aquele que sempre está com a cara feia. A barbárie também pode estar refletida entre os risos largos e os abraços afetuosos. Então, a Hannah Arendt ela é certeira nesse ponto de crítica e de reflexão. Fala, Flávia. Na fala do Eduardo, quando ele fala, né, sobre a responsabilidade dos pais, né, ou seja, responsáveis pelas crianças, né. E uma coisa que eu acho muito fantástico que a Hannah Arendt fala é que na educação, né, a autoridade ela assume forma do compromisso, né, em orientar essas crianças. Como o Eduardo também falou, elas são muito pequenas, né, para ter essa autonomia. Não quer dizer que ela vai ser um sujeito passivo, não é nesse sentido. Ela vai participar do processo, mas com orientação, né? Sim, Porque outro ponto que até o Adorno fala, e a Hannah Arendt fala também, que essa falta dessa educação para a emancipação, essa educação que faz com que as crianças pensem e ajam, né, com autonomia, criam-se personalidades autoritárias. perfeito. Então, tem muito essa questão, né? Mas eu promovo a autonomia, eu deixo fazer o que quer. Não. Aí não, porque as crianças no coletivos, né, elas acabam caindo na barbárie, porque não tem justamente essa orientação. E nesse ponto que eu acho muito incrível também que o Adorno e a Arendt pensam nesse sentido, né? Sobre Sim. a importância da formação para o pensamento crítico e autônomo, que é Olha, essencial, né? Tanto que ele fala que Auschwitz foi possível pela falta desse pensamento crítico. uhum, E a Arendt também vem nesse mesmo sentido, né? A falta desse pensamento autônomo. Porque aquele cara que, aos olhos da sociedade da época, ele era um bom marido, ele era um bom pai, ele era um funcionário exemplar, porque ele seguia as regras. Mas que regras que ele estava seguindo, né? Ele era o cara chefe lá do transporte, né, dos judeus para as câmaras de gás. Então, uhum, no ponto, tanto que uma das defesas dele foi eu estava fazendo meu trabalho. Mas que trabalho que é esse, né? Então, o que chocou mesmo é que não era um monstro como todo mundo pensava, ele era um cara comum. E aí, né, relacionando com o que a professora Marta falou, às vezes aquele sorriso, né, professores da infância, pessoas comuns que às vezes fazem atitudes bárbaras com as crianças e super camufladas. perfeito. Na verdade, a Flávia ela traz elementos também completando, né, a fala do Eduardo, importante, que está inclusive no texto, e essa, principalmente pegando esse ponto dessa autoridade pelo ensino, é assumirmos a responsabilidade da docência. Não é porque tratamos com uma educação, por exemplo, dentro de uma visão da modernidade, vou pegar agora os gatilhos de uma, ou poderia dizer as ciladas de um modernismo mal compreendido. A questão, por exemplo, das aulas invertidas hoje. Hoje é muito famoso na metodologia ativa a aula invertida, onde quem dá a aula direciona o aluno, o professor fica mediano, mas ele não perde a sua posição de autoridade do ensino. Se ele não direcionar a aula, o conteúdo e o saber, isso cai numa visão do quê? Do senso comum.
E isso perde todo o seu teor científico e culto. Consequentemente, este estudante, ele fica numa posição, de certa forma, de autoritária em relação ao professor. Então, quando ela diz o seguinte, se eu não direcionar os caminhos, se eu não conduzir as crianças, desde menoridade, aos caminhos que elas desconhecem, o autoritarismo também pode se permear nos grupos, por meio dos grupos, que seriam as rebeliões, coisas que onde o professor ele perde totalmente a sua posição enquanto autoridade do ensino. Bom, isso é um ponto que eu quero chamar a atenção, já deixo eles falar, que é em relação, principalmente, a uma má compreensão das teorias modernas ou modernistas em relação a Hannah Arendt, achando que ela era uma pessoa extremamente... Então, o que é isso de autoridade? Isso não é autoridade, é autoritarismo, é superioridade. Inclusive, ela até usa esse termo. Ela fala, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as regras, elas têm que estar voltadas para a humanidade. Não são qualquer regras, não é qualquer formação e não é qualquer relação, mas é aquilo que incita o homem na sua humanidade. Agora, as crianças, desde menores, elas precisam ser direcionadas na sua individualidade. Elas não podem viver a serviço da multidão, do grupo. Agora vamos todo mundo lá fora. Ela vai porque todo mundo está indo. Não, desde pequena ela tem que compreender a sua posição no mundo e com o mundo. E ela vai falar muito sobre isso. O que está nesse mundo? Qual é efetivamente a minha participação, a minha condição humana de estar neste lugar, nessa terra comum chamado mundo? E aí ela traz esse ponto que a Flávia fala, da investida, né, no campo do saber, pelo ensino das crianças, para que possam ter posições mesmo diante daquilo que elas aprendem. Mas não no sentido delas quererem fazer rebeliões, mas no sentido delas compreender. Bom, adoro essa parte e relaciono com Adorno quando ele diz assim, ó, não adianta esconder o mundo para as crianças. Quando ela descobrir, a dor é maior. Mas o que tem a ver? Para de converser com criança que já está com quase 7 anos e você ainda fica inventando modinha dizendo que ela veio da cegonha. Você não precisa escancarar o mundo, mas você não pode se omitir ambos, tá? Da verdade. Porque quando a verdade vier, a dor é muito maior. Porque ela vai se sentir o quê? Abandonada por aquele que estava na condição de autoridade. Então, significa o quê? Ai, gente, olha, porque a felicidade é assim, com uma magiquinha, de uma balançou, como que é que fala lá, a varinha de condão, sei lá, a varinha lá da princesa, pronto, o mundo vai se transformar. Adorno diria, cuidado, hein? Se você não tem responsabilidade com a educação que você se propõe a ensinar, quando ela descobrir que não é varinha que faz isso, a decepção é muito maior, e isso pode gerar nessa criança uma grande frustração enquanto humanidade. Então, ambos vão casar aí. Por isso que, desde a mais tenra idade, eu tenho que ensinar, e ensinar pelos caminhos que ele desconhece, ou seja, mostrar a verdade. Elis, depois acho que a Roberta, não sei se a Flávia tirou, ela continua, eu acho que daí a Flávia. Fala, Elis. Se entrar hoje, pode falar também, perguntar, tá bom? Eu tinha esquecido mesmo. Pensando no que você falou, eu que agora estava na coordenação, a gente percebe o quanto essa crise de autoridade no professor é muito latente, né? Porque hoje eu li um post que falava assim, você, professor, faz as coisas porque o seu gestor manda, né? Se você não tem um gestor, você vai fazer da mesma forma? Era um post perguntando, assim, algumas indagações para os professores pensarem, né? E aí, logo no post a seguir, ia falando dessa responsabilidade que o professor tem. E aí a gente consegue ver isso. Assim, na gestão, a gente consegue ter esse olhar mais aproximado do professor, porque a gente consegue ver a crise que eles têm,
né, de fazer só porque tem alguém olhando, fazer porque tem demandas para entregar, e não fazendo porque ele acredita na educação, porque ele é a autoridade daquelas crianças. Então, a Hannah Arendt, ela provoca muita gente nesse sentido de pensar que nós somos a autoridade, que estamos à frente de uma sala de aula, por exemplo, que aquelas crianças estão sobre o nosso caminho, né? E aí, a que ponto, quem são essas pessoas e a que ponto as pessoas têm se entregado realmente para essa educação como autoridade? E aí a gente percebe também, olhando para os pais, né, na gestão, porque a gente fica nesse viés com a criança, com o professor, com os pais, a autoridade que muitas vezes falta na criança que não vem de casa, e às vezes a criança ela é abandonada também na escola pelo professor, porque o professor também não tem autoridade, e aquela criança fica dando vários sinais ali, procurando a autoridade de alguém, e aí ela é vista como o problema da escola, ou o problema da sala, porque ela não tem simplesmente a autoridade que consiga enxergar ela e fazer com que ela veja o mundo de outra forma. Então, a gente que está dentro da escola, a gente consegue ver todos esses viés, né, de quem, da autoridade que falta ou da autoridade que muitas vezes sobressai e que é o autoritarismo. Perfeito. Inclusive, até antes da Roberta falar, uma das coisas também que a Hannah Arendt cita, eu até falo no texto aí, no início, que às vezes, por medo do autoritarismo docente, eu acabo assumindo como se fosse uma autoridade, mas o silenciamento, a neutralidade da razão crítica. Quando eu sempre fico em cima do muro, eu não tenho posição no mundo. Eu não sei nem para que vim, para que vou. Gente, isso é muito interessante. Quando a gente percebe na cotidianidade da escola, quem está na escola sabe o que eu estou querendo dizer. Como isso, muitas vezes, é percebido por aquele professor que se autodescarta. Ele é capaz de, dele mesmo, destruir a sua própria imagem dentro da escola. Ele mesmo faz dele o nada. É como se ele não existisse. Ele entra e sai e ninguém nem o percebe. Às vezes, a neutralidade não está nem tão forte, visível, que ele simplesmente acha que isso é se poupar. Mas, segundo Hannah Arendt, isso é não assumir as responsabilidades que lhe cabem. No campo, seja da paternidade, no campo da família, quando a família terceiriza a educação, acha que a escola tem que resolver o mundo, ou quando esse professor terceiriza a educação, achando que a família tem que resolver tudo. Então, um vai jogando para o outro a culpa, e aí, fazendo uma relação com os filósofos contemporâneos, né, cria-se a demonização da educação. Eu vou criando os culpados e me neutralizando de assumir o risco, de assumir a responsabilidade pelo ensino. E o que significa isso? Né? Por exemplo, diante de situações do cotidiano, em que você vê que essa criança está desassistida no campo da aprendizagem, dos cuidados, da educação, do afeto, das relações, alguém tem que levantar a mão e dizer, olha lá, isso é impossível continuar desse jeito. Hoje nós temos uma sociedade marcada pelas crianças que estão dentro de uma marginalidade. Que triste dizer isso. E que se traduzem, essa marginalidade, hoje ela tem um novo nome, laudo. Laudo médico, que é o laudo da vida. Quantas crianças marginais, por conta de um laudo, 2 anos, 3 anos, já marginalizadas dentro da escola, e que tem na sua testa a etiqueta laudo autista, laudo sei que lá, TDAH, laudo TOD, laudo opositor, né? Laudo isso aqui. Bom, moral da história. A Hannah Arendt fala, quando eu também não assumo aquilo que eu fui chamada e negligencio essa realidade, eu não estou sendo nem autoritária e nem autoridade. Eu estou sendo o quê? Neutra. Ou seja, uma massa amorfa, uma massa que não serve para nada, só faz número dentro da escola, mas não provoca nada em favor dessa humanidade em que estou envolvido. Fala, Roberto.
Professora, enquanto vocês falavam, eu estava pensando que eu concordo com todos os colegas, com a fala da Elis, mas o que me chamou muita atenção sobre o texto é que, de forma geral, né, eu, assim, não conhecia a autora, eu tive contato aquele dia em que a Flávia fez a apresentação dela, mas o que me chamou a atenção, assim, no texto em que você escreveu, e o que ficou claro para mim é que, assim, ela vem nos mostrar a importância de ter um compromisso com aqueles que habitam nesse mundo. É que, às vezes, a gente tem uma percepção, assim, de que a formação das crianças se devem só nos espaços escolares, ou então só da família. E a gente entende que as crianças são nossas também, né? A gente tem aquele distanciamento. Então, com o texto, eu consegui perceber isso, né? Que essa educação, ela está relacionada com essa responsabilidade, né? Essa a durabilidade do mundo, o tempo que esse mundo aqui vai durar, para ela não é apenas um problema do professor, do educador, mas de todos nós. E aí, estudando Walter Benjamin, então aí a gente chega nas partes das fofocas entre os autores. É lindo sobre o Benjamin. A Hannah Arendt, ela fazia trocas de cartas com o Walter Benjamin, né? Tem um livro eu estava procurando aqui e não encontrei, deve estar na sala. Mas ela até fala de uma passagem sobre os aforismos dele, né? Que ele diz que se os aforismos, né? Aqueles textos curtos que ele escrevia, se eles pagassem tão bem quanto os textos longos, ele escreveria mais, né? Por conta das necessidades dele. E aí, pensando ali nos dois, eu acho que eles têm muito em comum, né? Assim, se aproximam muito do pensamento, né? Eles vão entender, pela partir do seu texto, da minha leitura de Benjamin, eles vão entender essa incompletude da infância, né? E eles veem isso como uma potência, né? Porque a criança, para o Benjamin, ela é uma potência. Né, essa promessa do novo. E, nesse sentido, acho que a fala da Flávia me fez pensar muito nisso, né, no sentido do adulto guiar a criança, não nesse guiar mecânico, né, mas esses momentos, assim, de guiar, da gente pensar na questão da conservação e da renovação. Houve um texto, acho que durante o estágio na docência, em que eu e a Elis trabalhamos, em uma das aulas, pelo Meet, eu lembro que nós estávamos comentando isso, e eu lembro que ele me chamou a atenção porque falava muito, trazia muito disso, né? E eu acredito que as crianças trazem isso, né? A gente traz essa questão da conservação e as crianças com a renovação, né? Você falou muito bem daquela coisa muito do pensar muito no relógio, né? Às vezes as crianças estão ali em atividade, fazendo uma experiência, e a gente pensa muito no tempo, né? E aí atropela tudo, não deixa as crianças terem o tempo delas também. E aí ela vem trazer que é importante, né? Tanto para ela quanto para o Benjamin, conservar esse diálogo com o passado, né? Para a tradição, né? Que é um momento que é algo fundamental para a renovação e para a criação. Mas eu gostei bastante, não tinha, assim, esse contato, mas eu achei muito interessante. Na verdade, eu vou ler o que a Shirley escreveu ali, eu acho que esse é um ponto que, na verdade, é a verdadeira concepção que declara efetivamente a infância e a presença da criança no mundo, né? E que não fica desses modernismos baratos. Cuidado com os modernismos humanitários, muito, porque a gente só tem que trabalhar aquilo que as crianças têm interesse, necessidade. Isso não, porque, na verdade, tem coisas que nós temos que fomentar o interesse e a necessidade pela nossa posição de autoridade pedagógica. Uma das coisas que ela até vai falar com muito, muito assim, gosto, né, dentro do seu texto, e até eu trago aqui, que é a questão de considerar a tradição. Lembra que até a Flávia, no dia, né, falou, a gente não pode olhar o passado e ver o passado como algo que acabou, morto, superado. Ele é elemento fundamental para a gente entender que nós temos que ser um povo que tenha memória. As pedagogias modernas, elas sempre olham para o passado com uma repugnância pedagógica, como se fosse tudo ruim.
Na verdade, Hannah Arendt diria, não, na verdade, nós temos que considerar a tradição que é construída pela humanidade. Nós temos que considerar que vários valores, dentro de uma sociedade hoje, né, mais pós-modernista, né, marcada por tanto imediatismo, estão se perdendo papéis importantes, relações importantes, a própria questão do barateamento da educação paterna em relação às crianças, quando a família ela não sabe o que fazer com uma criança, ela se permite a aceitar doença no lugar de ausência de limites e de educação. E as crianças estão clamando, solicitando limites, direcionamentos, diante de tendências ou de posturas modernistas que muitas vezes acham que, por exemplo, cai numa cegueira de achar que a educação é ser permissivo, aceitar tudo. Ela diz, não. Quando eu recorro à tradição, eu tenho que entender que tem coisas que as gerações anteriores me ensinaram e que eu tenho que preservar. Quer ver uma coisa hoje? As pessoas se incomodam quando um professor, uma professora diz à criança, meu amor, você entrou na sala e não pediu licença. Retorne e peça licença ao entrar na sala. Mas não se incomodam com aquele que entram quase derrubando a sala e não pede licença. Aí ela vai dizer por quê? Porque a gente perde a tradição. E ao perder a tradição, a gente desqualifica aquilo que é aparentemente aceitável e se torna inaceitável, e o que é inaceitável se torna aceitável. Aí é onde casa muito bem com Adorno, quando ele vai discutir sobre a questão na obra Educação e Emancipação, para que educação? Né? Para onde ela deve conduzir? Qual o grande projeto humanitário da educação? Né? É fazer com que as pessoas se tornem melhores, emancipatoriamente falando. Agora, parece que nós estamos nos perdendo diante disso, né? A Shirley colocou uma coisa interessante aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essa fuga de responsabilidade que ecoa a humanidade é uma fuga mesmo. A gente não quer pensar. Então, o que a gente faz? Para a gente não ter que assumir o risco de ter que direcionar caminhos, a gente vai criando as estratégias de abafar isso. Aquilo que o próprio Adorno vai dizer na obra Educação e Emancipação, nós estamos preocupados com os sintomas, nós não estamos preocupados com as causas. Exemplo, né? Um exemplo. A Roberta está com febre, eu vou lá e quero resolver o problema da febre, eu dou o remédio para ela, mas eu não quero investigar o que causou a febre. E eu vou só dando remédios, anestesiando, ficando dentro desse contexto, né? Até que, quando eu vejo que eu já me perdi, aí eu já me perdi tantos remédios que eu dei, eu me perdi nos sintomas. Por quê? Porque eu quis negligenciar a causa. Voltar à tradição é aceitar e compreender a necessidade das causas, é compreender o porquê da febre. Por que a febre está se espalhando e não está sendo resolvida? Tem caráter amplificador agonizante. Infelizmente, em muitos momentos, nesse cenário, a tendência é nos rendermos à máxima. E essa máxima é o que está hoje impregnado por onde? Pelos ditames mercadológicos e tecnológicos. A sociedade, tem então um texto que eu escrevi com o professor Nilo, a sociedade multitela, ela nos coloca aonde nós devemos estar, ela nos direciona até dentro do elevador de como a gente tem que se comportar. Aí daquele que coloca o dedo no nariz dentro do elevador, você está sendo filmado. Deixa eu só terminar aqui, daí eu deixo a Michele falar. E nesse convite imersivo, temos a oportunidade de romper com paradigmas, nos permitir perceber nossa real função enquanto seres conscientes e críticos. E por que ficamos doentes quando tomamos isso? O Adorno diz, por que aí alguém fala, esses caras aí, ó, estudaram tanto, até se mataram. O Walter Benjamin é um cara, o maior defensor do campo da experiência, da infância, e tirou a própria vida. Por quê? Porque ele entrou num caos da humanidade, ele viu que
ao invés das pessoas melhorarem, a humanidade estava cada vez mais se rendendo à barbárie e à catástrofe, né? Então, aí teve uma crise da humanidade. Neste caso aqui, quando a gente começa a estudar e a gente começa a ficar muito amargo ou negativo, é o processo formativo. Alegres são aqueles que não param para pensar e deixam a vida me levar, conforme as ondas vão. Fala, Michele. Estou iniciando agora, né, meus estudos na teoria crítica, mas eu já, né, tive contato com a Hannah na universidade, e eu queria fazer um questionamento, assim, né, mais no sentido de como ainda estou me apropriando. Então, eu digo que eu ainda estou engatinhando na teoria crítica, né, e na sua complexidade. Mas o que assim, um questionamento que surgiu, né, ao longo da leitura do texto foi no sentido de que a não autoridade, ela leva, então, ao autoritarismo. É isso, assim, que eu consegui perceber, né, no resumo desse texto. E o quanto também a não autoridade dá lugar à tecnologia, né, a indústria cultural. A tecnologia, ela tem ocupado o lugar, né, de autoridade, tanto na educação infantil, por exemplo, eu, enquanto professora de educação infantil, né, o quanto isso é utilizado, né, as crianças estão muito agitadas, vamos colocar um filme para elas se acalmarem, né, e o quanto as famílias também usam, né, dessa indústria cultural, para, então, né, tirarem a sua responsabilidade da educação de seus filhos, né, porque a tecnologia, ela é uma forma moderna de abandono das nossas crianças, né, então, não no sentido, assim, ela também, se bem usada, ela também é favorável, né, porque são inúmeros contextos, né, na sociedade, mães trabalhadoras que muitas vezes só conseguem fazer uma janta ou, né, ou mesmo arrumar a casa a partir do momento que ela consegue usar, né, esse bem cultural. A questão é que eu percebo, assim, eu não sei se eu estou certa, eu trago mesmo como provocação, como eu disse, eu ainda estou engatinhando, mas que a tecnologia, no sentido da indústria cultural, ela ocupa mesmo esse lugar de autoridade, né? Mas daí eu queria dialogar com o grupo para compreender se é isso mesmo. Obrigada. Quando a gente traz o próprio conceito de autoridade, a própria que a Dona vai falar, é a própria tomada de consciência no mundo, que só vai acontecer pelo processo de autorreflexão. Na ausência da autoridade, só vai reinar o autoritarismo, que muitas vezes pode ser traduzido ou materializado pelo silenciamento formativo de muitos professores, que finge que não veem, ou pela própria questão de uma superioridade do adulto, que acha que porque ele é o professor, ele é o que tem que direcionar tudo, até a hora que a criança tem que dormir e acordar, a hora que ela tem que comer e que hora que ela não tem que comer, ou ele cai também, né, numa certa neutralidade, que ele vai aceitando, ele vai se adaptando àquilo que está posto, que reina a maior parte da multidão. Consequentemente, ele se torna presa fácil para todos os artefatos que a gente tem hoje. E uma das, que a Hannah Arendt vai falar, é a técnica, que, na verdade, hoje a gente pode traduzir com mais avanço a tecnologia. Mas não é só essa técnica na tecnologia, é a técnica enquanto instrumentalização da razão, o Adorno vai dizer. É quando eu me rendo a não me preocupar, por exemplo, se a criança efetivamente está aprendendo, mas se o cartaz que nós vamos postar lá fora vai ser adorado por todos. Então, essa técnica, ela acaba sendo mais no sentido do quê? Do fim, não do meio. Uma boa obra, para quem quiser entender um pouco sobre isso, é aquela obra que eu sempre cito, do Eclipse da Razão, do Max Horkheimer, o primeiro capítulo que chama Meios e Fins, onde, então, o autoritarismo ele se rende aos resultados, Michele, e não ao processo. O processo se perde. Eu não estou preocupado como que era essa criança quando chegou e como ela está e como ela será. Eu estou preocupado no resultado final, que mesmo ela
fazendo de tudo, ainda prevalece a Roberta como a estrela da manhã, a Elis como a segunda estrelinha, né? E aí o que acontece? Ela nunca chega. E é onde a gente vai criando o quê? Os mecanismos aí, que é o ponto de autoritarismo manipulativos, ou de manipulação, onde a gente vai criando as chantagens, as necessidades efetivas de autodeclaração de quem eu sou. Ó, vocês sabem que aqui nesse grupo quem manda sou eu, né, gente? Olha, parabéns, Michele, eu vou anotar seu nome que você está participando, a Flávia já participou. Aquilo que era para acontecer com leveza, com liberdade, com amorosidade, que foi o que até a Débora colocou, some. E entra no lugar o quê? O medo, o temor, a necessidade de falar, não pela necessidade de conhecer, mas para não ser prejudicado. Isso é autoritarismo. E aí onde ela faz a grande crítica, e a Adriane vai falar, que esse autoritarismo, então, ele está nas sutis formas de ensino. Né? Dentro da casa, uma forma autoritária é quando a gente faz isso. A gente tira da criança o próprio direito dela ser criança. Isso é uma forma autoritária de agir sobre a criança. Quando a gente determina que ela vai para um passeio conosco, no aniversário, mas que eu tenho a necessidade tão cruel de mostrar para meus amigos que minha criança é linda, perfeita, eu dou a ela as piores condições humanas para ela ficar mais que 4 horas no aniversário. Eu coloco ela toda enfeitada, parecendo um bolo enfeitado com aquele laço enorme na cabeça. Isso é um ato autoritário de superioridade do adulto sobre a criança. Eu nego toda a sua condição humana e coloco ela, banalizo toda a sua essência e coloco ela à mercê dos meus ditames. Então, o autoritarismo está longe dos gritos, ele está envolvido por grandes enfeites. Muitos glitters, eu sempre falo, e bastante lantejoula. Fala, Adriane. Então, boa noite. Eu também sou uma Michele aqui, novata, né, entre as... E o que me causou ali, eu não li o texto, né, eu disse assim, não vou me procrastinar mais de participar, mas assim, o assunto que me chama a atenção sobre esse autoritarismo, que percebemos no dia a dia, né, eu participei 2 anos na gestão da escola, e que quando os professores em si, eles se calam, eles vejam que estão fazendo errado, eles sabem que estão fazendo errado, mas eles se mantêm errado porque, mas o outro faz, eu também faço. Entendem que se ele fizesse a diferença, talvez de pouquinho em pouquinho, conquistaríamos uma outra visão, né, de como está sendo a nossa profissão banalizada pelos pais, pelas famílias, que acreditam que o professor é um cuidador, principalmente, eu trabalhei 2 anos na educação infantil de coordenadora, então os pais chegavam assim, tu que é especialista, cuida ali, né? Então, assim, cuida a palavra. Então, e os professores, quando sabem, querem realmente ensinar, progredir, eles se calam, porque os outros colegas querem só cuidar, colocar lá na mesinha, colocar tudo em ordem, a hora, pinta assim, dorme assim, vira assim, é desse lado, é nesse momento. Então, eu gostaria que fosse mais comentado sobre isso, porque, assim, é uma coisa que eu quero trabalhar, vivenciar e mudar, porque eu vi muito isso. Eu vivi muito, e às vezes a gente sozinho não consegue mudar, não consegue se planejar para fazer tipo uma formação para esse professor falar, porque ele vê que ele está calado ali, ele está sendo silenciado pelos próprios outros colegas que não querem fazer, deu certo 25 anos assim, então vai continuar sendo assim, eu mando aqui, né, por exemplo, eu era efetiva, e tem professoras que, anos de educação, é ela que dominava lá, e os outros professorando bem certinho na linha, porque senão não dá certo.
Então, esse é um autoritarismo entre os próprios colegas. Né? Isso a gente tem que ir mudando aos poucos, porque se eu chego hoje na escola, quem é que vai dizer quem manda, né? Não é questão de mandar, de querer mandar, mas de já entrar certinho na linha de acordo com aquele autoritarismo que existiu até aquele momento ali, né? Então, era isso que eu queria falar. Então, me senti um pouco incomodada, porque foi assim que eu me senti quando eu fui numa direção de uma escola onde tinha vários professores que tinham 20, 30 anos de educação e usam isso como autoritarismo até para podar os novos que chegam. Ah, tu não sabe nada, não veio de onde que tu pensa que saiu para chegar aqui e dizer isso ou aquilo. Então, olha, é interessante esse ponto teu, por isso que a própria Hannah Arendt, ela na verdade, ela traz a contribuição, sim, nesse obra, especificamente entre o passado e o futuro, para a gente entender a educação, mas ela não desarticula com a questão do fenômeno do totalitarismo, né, das políticas totalitárias. Então, uma das coisas que a gente pode perceber que também dentro da própria escola, dentro dos espaços formativos, a banalidade ela é expressa por essa política totalitária que vem muito além, vem acima da escola, por um regime muito maior. Então, quando a gente percebe, por exemplo, isso que você falou, isso é reflexo de uma sociedade que cria seus feudos, que cria seus empoderamentos, né, seus grupos, e aqueles que não se encaixam dentro dos padrões e são praticamente quase que exterminados. Alguns ficam porque ainda, como se diz, ainda não desistiram de si mesmo, mas muitos vão embora, pega a mochila, põe nas costas e vão mesmo. Pensando nesse campo, por isso que tanto a Hannah Arendt quanto a Dona, eles fazem uma crítica preocupante em relação à cegueira das multidões. Eles falam que se a gente tem que parar de achar que as grandes mudanças ou as grandes transformações ou que a grande emancipação ela está no coletivo, e ela não está. Muitas vezes ela está no individual, no ato individual. E às vezes nem temos força, viu, Adriane, de fazer nada, só pensar. Então, ao contrário de uma visão mais do materialismo histórico dialético, que a revolução, a transformação se dá pelo movimento, pela revolução das massas, né, pela essa coletividade, a Hannah Arendt ela não é muito diferente do que o Adorno fala, que muitas vezes a revolução ela está no pensamento. Eu sempre uso isso nos grupos, e às vezes tem gente que não entende, mas este movimento que nós estamos fazendo aqui, quando você para conseguir fazer conexão com a sua realidade e sentir, então lá não está legal isso é um movimento emancipatório, isso é emancipação, ou poderia usar um termo, isso é desbarbárie, isso é tentar buscar a tua posição no mundo, consequentemente a autoridade. Por quê? Porque você toma consciência, porque muitos não têm essa consciência. Muitos acham que é isso o segredo da vida, tem que seguir que vai todo mundo, a seguir a multidão. Então, principalmente em relação ao Adorno, por ele ter um histórico de vida bom, então uma vida boa, ele era um filósofo, ele era um sociólogo, era um homem muito inteligente. Se fosse para colocar hoje, ele poderia ser colocado até num cara de altas habilidades. Ele era um musicólogo, ele era um crítico musical alemão, ele era maravilhoso nesse campo da arte, né? Por isso que ele fala muito da teoria estética e tal. E o que acontece com ele? Por ele ter essa posição, muitas vezes acharam que era porque ele era um cara elitista ou elitizado, que não gostava de se misturar. Não, o que ele dizia é o seguinte: nós estamos preocupados, vamos fazer, né, uma metáfora, com grandes movimentos, e o maior movimento é aquele que muitas vezes não acontece, que é o do pensamento. Então, vamos pensar em termos da escola. Eu, de verdade, Adriane, eu não sou pessimista, mas eu não consigo mais acreditar que uma formação, não sei se a Cândida, que está aí também, né, comunga da ideia, ou outros que queiram falar, de grandes impactos. Quando eu saio de um curso que eu dei, por exemplo, fui lá e dei uma palestra para 300 pessoas, e alguém, na hora do café, me olha e fala assim: professora, nossa,
você fez eu pensar numa coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Para mim, eu ganhei o evento. O extraordinário para mim, o espetáculo para mim hoje não é a quantidade, é o movimento da qualidade. E o que tem acontecido hoje dentro da educação? A maioria das pessoas só fazem por medo, Adriana. Elas só não mudam postura porque elas têm medo de ser minadas. E alguém diria, e vão ser? Vão, com certeza. Algumas vão se tornar um grande vaso, outras nem vaso. Elas vão ser exterminadas. Eu falo isso porque eu estou dentro do centro de educação infantil, direto, dentro das escolas, com estágio, com atendimentos, com assessorias. Pessoas, gente, que estavam praticamente abandonadas e que nós tivemos que fazer um trabalho de dizer, ela é tão autoridade quanto você. Então, comece a respeitá-la. Ela não vai ficar como prima pobre, ela não está na condição de ser abandonada aqui dentro. Enquanto ela tiver vida, enquanto ela estiver aqui, ela vai ter que ser ouvida. Pessoas que já estavam assim entregues. Professor, deixa rolar, porque eu não tenho mais o que fazer, aí é assim mesmo. E outras que efetivamente se permitem viver dessas migalhas, né, de relação. Então, assim, o grande convite é o quê? Qual que é o grande movimento, pensando, né, numa condução para direcionando nosso grupo finalmente? O grande movimento de verdade, que eu penso, é termos dignidade ainda de chegarmos dentro de uma aula que, no mínimo, esteja planejada. É ter a dignidade de, quando elaborar um material, por exemplo, um slide, não façamos os recortes de 1.400 slides do Google e colocamos todos dentro do mesmo arquivo e fingimos demência. Vocês estão entendendo? Eu acho que uma das grandes dignidades da autoridade é reconhecer que, independente das minhas mazelas humanas, do meu mal-estar humano, daquilo que eu... Por exemplo, eu sou uma péssima mãe, então eu vou ser uma péssima professora. Independente das minhas condições, eu tenho um compromisso. E esse compromisso eu não posso me negar a fazer. Por isso que isso é um ato amoroso. Até o que a Débora colocou, a Hannah Arendt não usa necessariamente o ato amoroso, mas o Adorno vai usar, que é a capacidade de amar. E a capacidade de amar que ele vai dizer é nesse sentido. É me comprometer com a humanidade. Não é vamos supor, não é com a Flávia, não é com a Cândida na sua subjetividade, lá na sua casinha. Não. É com a Flávia, é com a Cândida, é com a Roberta, na sua humanidade. Independente de onde ela está, onde ela mora. É a humanidade dela. Independente, sim. Aí é onde eu gosto. Não importa se é especial, né, deficiente, se não é deficiente, não importa se é pobre, se é rica, se é baixa, se é alta, a humanidade dela lhe coloca na condição de receber uma educação com dignidade. E isso, gente, é o maior desafio hoje. Vocês sabem disso? Nós, nas redes sociais, nós temos o filtro que nos escondem e nos mascara. As nossas crianças na escola não têm filtro. E muitas delas são curtidas ou não. E isso é um apelativo que eu faço urgentemente. Enquanto estamos preocupados com os portfólios belíssimos, a humanidade do humano vai se perdendo num dia a dia medíocre, em que eu me incomodo com aquela criança por coisas tão mínimas, e as coisas tão grandiosas que ela faz, eu nem dou atenção. Coisas bem simples, por exemplo, chegar a guardar a sua mochila, eu sempre dou esse exemplo, sentar na sua cadeirinha e olhar esperando o que eu vou oferecer. E às vezes eu me incomodo que a letra que ela fez ficou horrorosa. Então, a mediocridade, ela vai, querendo ou não, abrindo portas para a superioridade e, consequentemente, para a banalidade do mal. Então, a gente, às vezes, fica achando que ser uma pessoa humanamente ruim é só aquela que mata, que estupra, que destrói, que rouba. A humanidade ruim está
quando eu olho para o outro, que teria condições suficientes para continuar caminhando, e eu determino, daqui você não vai mais, aqui você para. E dentro da educação, o que mais nós temos é isso. Alguém mais quer falar? Que daí, enquanto isso, eu vou... A Débora escreveu aqui, ó, interessantíssimo. Eu vou ler o da Débora e alguém poderia mais falar e a gente já encerrando. Totalmente pertinente. Procura se formar o professor com saberes e não com competência emotivo-afetivas, que é uma das coisas hoje que mais a sociedade clama, é o clamor da humanidade. O professor Alexander usa muito o termo, né, as dores no mundo. Dessa perspectiva emergem os conceitos de autoridade e autoritarismo. Essa distinção, compreensão conceitual apenas se consegue em espaços de pesquisa e formação como o nosso grupo. Quando um aluno agradece, pode ser que esteja extrapolando a apreensão de saberes pelo entendimento humano e amoroso. Sim, quando ele chega a dizer isso, é porque eu estou também cansado de sempre ouvir coisas para, como se diz, agraciar meu ego, mas não trabalhar a minha humanidade. Então, gente, é um desafio, é uma questão complexa, mas sabe qual que é o grande ponto da aplicabilidade de Arendt na educação? É que ela, mesmo não olhando para a educação, ela dá o maior caminho para pensarmos na educação das nossas crianças. O Adorno, ele não se dedica à infância, tampouco se preocupou em dedicar à educação, mas todo o seu caminho mostra de uma preocupação, de uma formação que não acontece somente na vida adulta, mas que se inicia desde a mais tenra idade, e que vai sendo desde um projeto mesmo de formação e de constituição, de construto que se dá ao longo da vida. Então, mais que, né, fechando e caminhando, mais que queremos mostrar serviço, nós temos que viver experiências. Experiências essas em que a criança nos chame pelo nome, por reconhecer em nós, né, a possibilidade de ajudá-la ou de contribuir para a sua vida, para o seu construto. De criança atender uma atividade ou de respeitar uma regra, por ela entender que aquilo ali faz dela, né, também ter um ambiente mais agradável, um ambiente mais potente para ela poder continuar o seu dia a dia na escola. Agora, enquanto nós estivermos agindo da forma que muitas vezes fazemos, ora não queremos explicar, porque senão pode traumatizar, ou ora, né, queremos agir criando regras que são totalmente infundadas. A gente sempre vai acabar reinando, de certa forma, com uma educação mais totalitária, ou uma educação de superioridade do adulto sobre os pequenos. Então, o texto, embora não dá mais tempo, mas o texto, assim, é um convite para quem tiver interesse de discutir sobre isso, das possibilidades que tem. E eu, hoje, fico muito preocupada. Esse dia eu ouvi uma professora falar para mim assim, a inteligência artificial está dominando. Agora a gente não precisa mais nem escrever textos, a inteligência artificial escreve. Aham, mas a subjetividade do pensamento é meu, e ninguém vai tirar. Isso a inteligência não vai roubar. Então, o que a gente não pode se permitir é o quê? Cair nessas visões também, que são visões modernistas, né? De achar que tudo vai substituir, né? Que tudo vai tirar de nós a nossa autoridade. O convite da noite, fechando o grupo, será que eu, enquanto professor, será que eu, enquanto família, eu estou propagando autoridade ou autoritarismo? É um ponto para a gente refletir. Será que na minha relação com o outro, de amizade, na minha relação com o outro, de sentimentos, que seja, eu sou autoridade ou autoritarismo? Porque quando eu sou em um lugar, a tendência é se espalhar em todos os outros. É muito incomum um bárbaro ser bárbaro só num lugar. A barbárie, ela é ampliada em todas as esferas da vida, porque eu não deixo de ser eu
nos lugares por onde eu passar. Então, fazendo uma síntese, a vida vai tirando de nós um momento para parar para pensar. E quando nós paramos para pensar, nós vemos que muita coisa em nós precisa ser urgentemente ressignificada. Uma das grandes é o encontro conosco mesmo. Que compromisso eu tenho nessa terra comum? Para que eu estou nesse lugar? E o que efetivamente eu faço? Eu sempre faço essa pergunta para as professoras e olham para a minha cara e sorriem. O que você faz todos os dias quando você acorda? Efetivamente. O que você pensa? Aí eu acordo, tomo banho, tomo café e vou para trabalhar. Isso. Qual é o primeiro movimento que você tem que fazer? O que eu estou efetivamente fazendo nesse lugar chamado mundo. Porque eu efetivamente acordo todos os dias e vou para tal lugar. Ah, porque eu preciso me manter. Posso me manter hoje até sem sair de casa. Hoje tem de tudo. Até fotinha dá para ser vendida quem quiser. E ganha mais que aquela coitada que fica o dia inteiro com criança. Agora, o grande ponto é o quê? Se tornarmos na nossa vida, nas nossas relações, como algo que não é auto-percebido, auto-refletido, segundo Adorno, nós acabamos sendo presa fácil para deixar, para ser, ou futuramente, ou se já estivermos, um grande refém do autoritarismo, onde nós não vamos ter o ensino e nós só vamos ter as manipulações. Certo? Pergunta. Alguém quer fazer algum breve comentário? Oi? Que fala, falar, amor. Fala potente, o quanto eu gosto de participar desse grupo, estou devendo a participação em vários momentos, tantas instâncias dentro da UEL. Eu gostaria de trazer pessoas da UEL, porque a universidade sempre foi um espaço, até então, se notabilizou para um espaço de pesquisa, de autonomia, de autoridade, e a gente tem visto em várias instâncias muito autoritarismo. As meninas aqui e os meninos, né, relatando aí nas diversas instâncias, desde a educação infantil, em outros espaços educativos, mas a própria universidade, eu acho que precisaria participar mais de trocas em momentos como esse, né? E, enfim, é isso aí, Marta. Parabéns pelo grupo, parabéns para as meninas também, pela fala, né, principalmente. Obrigada, meu bem. E eu vou falar, Cândida, isso aqui é uma forma de resistir, porque o povo não gosta desses tipos de grupos, não. O povo quer coisa pronta, o povo quer resultados, empirismo, praticismo. Aí, quando a gente trabalha dentro dessa lógica, muitos, na maioria, nem gostam. Ah, é grupo de estudo, a gente vai trabalhar em cima de um texto, discutir. As pessoas, tá, nem me procura mais. São poucos os que ficam. E eu vou resistir até onde eu puder, porque eu acredito que esse movimento ele é rico, ele é mais precioso, às vezes, que uma sala de aula, porque aqui é livre, aqui é aquilo que a teoria estética Elis coloca, que é a arte livre, a arte alegre, a arte sem medo, não vai ter nota, ou tirar a nota, você só tem que estar. Ok, pessoal? Aproveitando, ajudem a divulgar. Para quinta-feira, nós vamos fazer, então, a live de lançamento rapidinho da obra, do e-book. Se puder acompanhar com a gente no canal do YouTube. Depois, lá no grupo, a Roberta, a Tayla, as meninas aí ajudem a divulgar, a Flavinha, vou colocar lá o link. Vai ser bem rápido, das 19 às 20 horas, tá? Nós vamos fazer para poder anunciar. E esse mesmo material também vai ser feito o lançamento na CEDU, que é a Semana da Educação. Olha, quem não conseguiu mandar trabalho para a CEDU, que é a Semana Internacional de Educação, já foi o período, mas ainda dá para se inscrever para participar, tá? É online, ainda dá. Bom, no mais é isso, desejo a vocês aí uma boa semana, espero que tenhamos, né, aproveitado alguma coisa aqui, ou para gostar ou para estranhar. Se ficar incomodada, ficou melhor ainda, tá? Aí, se anota as tarefinhas, pode jogar lá no grupo, a gente pode continuar conversando no grupo,
Vocês são muito quietinhos no grupo, eu fico preocupada, não é verdade, meninos? Alguém que não conseguiu participar aqui, ou ficou um pouco acanhado, escreve lá no grupo, ô, professora, foi falado isso, mas não falou tal coisa. Aí a gente continua conversando lá, tá bom? O grupo tem que ser também para isso, não é só para dar recado e ficar esperando o próximo encontro. O próximo encontro vai ser na última terça-feira do mês de setembro, eu não sei certinho a data, não sei se as meninas têm para me ajudar, eu vou encaminhar um texto, fiz um convite ao Marcos, que é do Novo Orientando Doutorado, e também vou chamar uma pessoa, que, na verdade, eu vou abrir o convite. Quando eu mandar o texto, você olhar o texto, se você quiser, falar assim, professora, eu quero também. Tipo, para a gente ir conduzindo a fala, tá? Então, vai ficar o Marcos, eu e uma pessoa que não é orientando meu, que está no grupo, que gostaria, por exemplo, assim, de trazer, que nem foi feito hoje, mas já uma responsa de, pelo menos, trazer alguma coisinha direcionada. Certo? 24 de setembro, tá, professora Marta? Que dia, amor? 24. 24 de setembro, ok, gente? Um grande beijo, desculpa o atraso, hoje 5 minutos. Tudo de bom para vocês. Até mais. Até mais ver.